Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. A parábola do bom samaritano. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o homem respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Lucas 10, 36. São as parábolas da nossa vida que o Senhor, caridosamente, vai mostrando uma por uma para o nosso bem e conversão. Estamos na 27ª segunda-feira do Tempo Comum, 9 de outubro de 2023, dia de São Dionísio, o apóstolo da Gália, e a liturgia nos confronta com a parábola do bom samaritano. Nela, Jesus transborda misericórdia em resposta ao mestre da lei, bom conhecedor das Escrituras, porém carente da prática do amor ao próximo. Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Trata-se aí de uma pergunta profunda e bem elaborada, própria de um bom conhecedor das Escrituras. Os rabinos da época estavam acostumados a responder uma pergunta com outra pergunta. E é assim que Jesus faz, perguntando o que a lei dizia sobre o assunto, ao que o mestre da lei responde corretamente com 2 citações da Escritura. Teoricamente, seu conhecimento era perfeito, a ponto do outro próprio Jesus reconhecer: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Mas sua tentativa de justificar-se revela o quanto era limitada a sua espiritualidade. Ele conhecia as passagens, era autoridade gabaritada, porém não sabia quem era seu próximo. Então Jesus aproveita a oportunidade e apresenta um dos seus mais famosos ensinamentos. O Senhor diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. A distância entre as 2 cidades não era grande, apenas 27 quilômetros, mas o caminho tinha vários obstáculos. O desnível entre as cidades era um deles, pois Jerusalém estava a 700 metros acima do nível do mar,
e Jericó ficava a 300 metros abaixo do nível do mar. Além disso, era necessário atravessar o deserto de Judá por uma estrada tão perigosa que somente se andava em grupo, seja por conta das condições geográficas, seja por conta dos assaltantes. Desta forma, Jesus contextualiza com uma situação comum, porém, na descrição do assalto, o Filho de Deus acrescenta detalhes, enfatizando que os marginais, além de espancarem o homem, levaram tudo que tinha e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, ou seja, estava voltando de Jerusalém após uma semana inteira de serviço no templo. Portanto, estava em seu grau máximo de pureza. Por isso, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado, exatamente porque o contato com o homem quase morto o tornaria impuro, também conforme determinava a lei. Vamos nos lembrar do que Jesus já havia ensinado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, ou seja, a lei foi apresentada por causa do ser humano e não o ser humano apresentado por causa da lei. Agindo como agiu o sacerdote cumpre a lei, num caso menos importante, mas não reconhece quem é o seu próximo. De fato, vivia uma espiritualidade ritualista e sem caridade. A mesma indiferença do sacerdote é repetida por um levita, o auxiliar dos sacerdotes no serviço litúrgico do templo. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu pelo outro lado. Como bom ajudante, o levita segue o exemplo do sacerdote, imitando sua indiferença perante o sofrimento do outro para não se contaminar. E Jesus continua a parábola. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Como sabemos, os samaritanos eram muito mal vistos pelos judeus. Eram considerados idólatras, pecadores e impuros. O próprio Jesus, com seus discípulos, tinham sido rejeitados pelos samaritanos no início do caminho. E hoje, Jesus apresenta um samaritano que age com misericórdia. O samaritano aproximou-se, fez curativos, derramou óleo e vinho nas feridas, colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão, cuidou dele. Pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão. Recomendou tomar conta e pagar o que tiveres gastos a mais, ele no total são 10 verbos de ação. Ver e ter misericórdia são atitudes próprias de Deus. Assim, Jesus contrapõe a omissão dos praticantes da religião à atitude cheia de compaixão da parte do samaritano. Como a parábola foi contada como resposta à pergunta, e quem é o meu próximo? Jesus devolve novamente uma pergunta ao mestre. Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta é aquele que usou de misericórdia para com ele. Desta resposta, vamos salientar 2 pontos muito relevantes. Primeiro, o mestre evita mencionar o samaritano, diz apenas aquele. Segundo, usar misericórdia é atribuído somente a Deus em todo o Antigo Testamento e apenas a Jesus no Novo. Esta é a única vez em que se atribui a um homem o uso da misericórdia e não se conferiu a um homem da religião, mas a um herege. Então, Jesus aconselha ao mestre da lei, vai e faz a mesma coisa. Nesta parábola também é muito importante notar que o próximo não é o próximo que faz. Para os judeus, o próximo era o parente, o companheiro da religião, e no máximo o estrangeiro radicado entre eles. Para Jesus, são as circunstâncias que tornam alguém próximo. Não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Ora, vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna, e não alcança o reino do qual somos herdeiros. Paz e bem.